Ele que é formado em administração de empresas, pós-graduado em portos e logística, CEO pela FGV, também foi condecorado com a medalha de honra ao mérito Tamandaré pela Marinha do nosso país, o Brasil, nomeado vice-cônsul honorário da Itália na Baixada Santista, condecorado também com a medalha Brás Cubas pela Câmara Municipal em Santos, e hoje é diretor-presidente da MSC. Temos a honra de receber aqui no Mackenzie o senhor Elber Alves Justo. Queria falar um pouco de desafios, né? Então, assim, a gente vive em constante transformação. A nossa carreira, tudo aquilo que a gente planeja, quando a gente está na faculdade, quando a gente está ainda pensando o que a gente vai buscar como desafio profissional, quando essa fase de ensino terminar, ou até durante essa fase de ensino, vocês podem ter certeza que boa parte desse planejamento ele vai ser totalmente diferente o resultado na vida prática. Isso porque os objetivos que vocês traçam, os objetivos que todos nós traçamos, eles dependem de várias outras influências. O mercado de trabalho no momento, o chefe estressado, como ele falou, o nível de desafio que vocês vão ter, que tipo de empresa que vocês vão escolher para trabalhar, ou que vão escolher vocês para trabalhar como primeiro emprego, tudo isso vai influenciar como a trajetória e a carreira de vocês vai para o futuro. Eu comecei a trabalhar em 93, eu olhando agora para esses quase 25 anos de carreira, eu posso dizer que boa parte do planejamento que eu fiz, ele não deu certo. Hoje eu agradeço por ele não ter dado certo, felizmente não deu certo, porque eu não imaginava chegar onde eu cheguei. Mas isso foi com bastante dificuldade, com bastante esforço, você entender e aceitar que nem sempre aquilo que você deseja é o melhor para você naquele momento. Então, eu queria contar um pouco da história dos meus 25 anos, né, quando eu decidi, literalmente, colocar o pé a bordo de um navio, de escolher essa área da navegação para trabalhar quando eu tinha 18 anos, e foi uma escolha, posso dizer para vocês, até muito mais por falta de opção do que realmente ter uma opção naquele momento da minha vida. Bom, eu sou de Santos, sou nascido em Santos, tenho a felicidade de ter uma empresa que escolheu Santos como sede uns 15 anos atrás, então eu tenho a felicidade de trabalhar na cidade onde eu nasci. Comecei estudando em escola municipal, estudei até o ensino fundamental em escola municipal, depois fui estudar em escola particular, mas enquanto eu estava estudando eu já entendi que em Santos o mercado de trabalho era bastante restrito, e boa parte desse mercado de trabalho ele era voltado para o porto, voltado para a área de comércio exterior. Então a necessidade de falar línguas, a necessidade de falar inglês, a necessidade de falar espanhol era muito importante. Eu costumo dizer o seguinte, que hoje em dia, 20 anos atrás, acreditem em mim, 25 anos atrás, falar inglês era um diferencial. Falar espanhol era um diferencial maior ainda. Hoje em dia, para mim, dependendo do mercado que vocês escolherem, se for voltado para a área de comércio exterior, a área de relações internacionais, você não falar inglês e espanhol estando no Brasil, você é semi-analfabeto. Então, eu acho que é um recado para quem ainda não tem um nível bom de fluência nessas línguas, que comece a estudar imediatamente. Então, eu com 15, 16 anos, eu acho que eu comecei a fazer meu primeiro planejamento, que esse, felizmente, deu certo, de entender que o curso de inglês que eu fazia, eu não ia conseguir terminar até chegar aos 18 anos, porque eu queria começar a trabalhar. Eu não ia ter condição de fazer uma faculdade 100% paga, ou 100% assim, uma faculdade onde eu puder, minha mãe teria que pagar sem eu trabalhar. Só como informação, eu perdi meu pai quando eu tinha 9 anos de idade, então eu tinha certeza que com 18 anos eu ia começar a trabalhar. Então eu fiz uma conta e comecei a negociar com a minha mãe de fazer alguns cursos de férias de inglês. Então durante, 2 anos eu não tive férias, eu passei estudando para poder chegar com 18 anos e estar falando inglês.
Com 16 anos, mais ou menos, eu também me dei conta que eu precisava falar espanhol e fui estudar espanhol no sábado. Então, estou contando essa história para dizer que, se você não se planejar, se não tiver um mínimo de proatividade também, você não consegue atingir seus objetivos. Como informação, hoje, 80% das empresas no mundo têm o inglês como língua oficial e 80% das comunicações em todas as empresas são feitas em inglês. Então, acho que esse número, por si só, já explica a importância. Bom, como eu disse, eu tinha vontade de trabalhar. E o meu primeiro espelho, posso dizer assim, eram meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, e os 2 trabalham na área também, na mesma área de navegação em Santos. E, por influência deles, que eu vi que eles falavam inglês, que foi isso que arrumou o primeiro emprego para eles. Um é formado em ciências de computação e o outro em biologia. Então, tentaram também outras carreiras e acabaram ficando na navegação. Eu, quando era jovem, eu tinha vontade de fazer história, eu queria ser arqueólogo. E aí veio também um pouco de você ter a consciência do teu tempo e espaço e do que é possível. Então, eu comecei a pensar, comecei a pesquisar um pouco. Se eu fosse fazer arqueologia, eu ia ter que estudar em Santos, como eu falei, talvez trabalhando no que eu comecei a trabalhar. Quando eu me formasse, quando eu quisesse ser arqueólogo, eu ia procurar emprego, eu ia competir com um cara que se formou no Cairo, ou um cara que se formou em Roma. Eu acho que a minha chance de ser arqueólogo ia ser bastante reduzida. Então, aí teve uma primeira mudança de planos. Eu decidi fazer administração, porque era uma faculdade que eu enxergava que eu poderia, dali, conseguir melhorar qualquer emprego que eu começasse a trabalhar. Foi por uma opção muito mais de querer começar a trabalhar imediatamente do que por uma coisa que eu poderia ter vocação. Porque eu acho que ninguém, quando é criança, né, quando você está na escola, pergunta o que você quer ser. Um fala que é bombeiro, o outro fala que é médico, jogador de futebol, mas acho que ninguém fala que é ser administrador de empresas, né? Acho que é impossível alguém ter esse sonho quando é novo. Então, você faz por alguma influência dos pais, dos irmãos ou de alguém próximo que te indica que isso é uma faculdade que pode te ajudar no futuro, e eu sou muito feliz de ter feito essa escolha. Então, eu fiz a escolha de trabalhar, de fazer administração, e já no primeiro ano da faculdade eu arrumei um emprego, isso foi em 1993, trabalhando na área portuária em Santos. Então, durante a minha faculdade, durante os 4 anos de graduação, eu trabalhei em diversas empresas na área em Santos, basicamente indo a bordo de navios, trabalhando no final de semana, de madrugada. Era difícil planejar a festa da faculdade, porque eu não sabia se eu ia poder ir no final de semana, planejar viagens. Então, por ter essa rotina bastante voltada para o meu trabalho e ainda tinha que fazer a faculdade, era muito difícil eu ter uma vida social com os meus amigos. O resultado é que hoje eu tenho muito pouco contato com os meus amigos de faculdade, com os meus amigos dessa época. Então, acho que é um primeiro toque aí em relação ao que foi dito no discurso de abertura. Acho que uma coisa que eu posso lamentar é não ter tentado preservar isso um pouco mais. Mas, bom, isso foram escolhas que foram feitas, já a gente não pode voltar atrás. Isso é uma foto minha de 93, nessa época eu tinha cabelo ainda. A camisa era bonita nessa época, acreditem, era moda. Isso foi, acho que no 2º ou 3º escritório que eu trabalhei. Não sei se é exatamente 93, mas é mais ou menos nessa época. Então, eu já trabalhava indo a bordo de navios, tinha bastante papel em cima da mesa. Então, eu trouxe uma foto para dizer como eu falo que a gente muda, né? Quando as coisas que acontecem na vida fazem a gente mudar, era para provar que era verdade mesmo, que a gente muda de verdade. Tá? Então, no começo do meu trabalho, eu já tinha bastante responsabilidade. Então, quando eu tinha 18 anos, fui começar a trabalhar numa empresa. Meu primeiro emprego foi numa empresa uruguaia, que tinha uns navios. E com, sei lá, 1 mês de trabalho, eu já estava sozinho, a bordo de um navio, lidando com tripulação uruguaia, chinesa, inglesa, de diversos países do mundo, falando inglês,
Eu estava falando inglês, eles exatamente, eu não sei que língua que eles falavam, mas a gente conseguia se entender em alguns momentos. E tinha uma responsabilidade de fazer com que aquele navio entrasse e saísse do porto sem atraso, então lidando com todas as autoridades locais. Em alguns momentos eu fui questionado até pela minha idade se eu poderia estar fazendo aquele trabalho por algumas autoridades no porto, mas sempre encarei isso como um desafio, então eu sempre tive, na minha carreira e nos meus desafios, um compromisso muito grande com o que eu estava fazendo. Que eu posso dizer que nesse momento eu não pensava o que eu queria ser ou para onde eu ia, qual seria o próximo passo. Eu procurava fazer o melhor do meu trabalho naquele momento. A gente, hoje, eu vou falar isso mais adiante, mas na empresa que eu trabalho hoje, como vocês devem imaginar, a gente contrata bastante gente, a gente entrevista bastante gente, muitos jovens na idade de vocês, e uma das coisas que nos preocupa bastante, inclusive a nossa gerente de RH está aqui hoje, uma das coisas que me preocupa bastante é o anseio que as pessoas mais novas hoje, que têm entre 20 e 25 anos, têm em crescer. Uma das primeiras perguntas que fazem é: qual é o plano de carreira? Quando eu me torno gerente? Quando que eu vou ser promovido? Eu quero viajar? Quando que eu viajo? Então, isso na entrevista. Gente, nada acontece com tanta rapidez e, assim, eu acho que são poucas empresas hoje no mercado que podem oferecer um plano de carreira tão bem estruturado. Então, eu acho que vocês têm que entender a realidade do mercado e colocar os pés no chão e ver o que o mercado pode oferecer. Eventualmente, em alguns lugares, vocês vão ter isso, mas, na grande maioria, isso não vai acontecer e vocês têm que conquistar por vocês mesmos. Como eu já falei um pouco, eu acho que o grande desafio de ter uma responsabilidade tão jovem, de ter um trabalho intenso, em horas de trabalho por semana e de responsabilidade, foi conseguir levar a vida pessoal e a vida profissional em conjunto. Então, eu acho que eu posso dizer que foi a grande turbulência que eu passei no início da minha carreira, e eu acho que eu consegui aprumar o navio para o lugar correto nos últimos anos, e hoje eu me sinto muito menos estressado, eu me sinto com muito menos carga de responsabilidade do meu trabalho do que eu tinha quando eu comecei a trabalhar. É meio louco pensar nisso, porque eu tenho muito mais responsabilidade hoje, mas eu acho que é como você lida com essa responsabilidade, como você consegue administrar a responsabilidade que você tem de família, trabalho, de horários, de viagens, com a responsabilidade que você tem. Então, eu acho que o grande desafio é a gente passar por essa turbulência, por esse mar revolto aí de conciliar as duas coisas. Então, eu tive bastante oportunidades no começo da minha carreira, de aprendizado, de poder fazer um trabalho interessante, que era, como eu disse, extremamente exaustivo. Mas desde bem novo, acho que na primeira viagem internacional que eu fiz a trabalho foi em 95, então eu tinha 20 anos de idade, eu já comecei a viajar, a ter oportunidades internacionais. Então eu fui trabalhar no final da faculdade, eu comecei a trabalhar numa empresa de seguros de navio, que basicamente a gente lidava com avaria, então sempre quando tinha um problema, a empresa que eu trabalhava, a gente era chamado e tinha que ir a bordo fazer vistoria das avarias ou resolver algum problema com documentação. E as empresas que contratavam essa empresa que eu trabalhava em Santos ficam basicamente na Inglaterra e na Noruega. Então, eu passei um mês na Noruega e 15 dias em Londres, visitando essas empresas com 21 anos de idade e adquirindo uma experiência que, para mim, vale até hoje. Então, tem uma outra foto, que eu ainda tinha cabelo nesse momento. Foi mais ou menos em 96, quando eu estava terminando a minha faculdade. Eu passei um mês e meio fazendo esses cursos fora do país. E quando eu voltei, eu já me julgava extremamente experiente, né? A ilusão que a gente tem em todo momento da nossa vida. Quando você vai ficando mais velho, você vai vendo que não é bem assim. Hoje eu sei que eu tenho bastante a aprender, mas quando eu tinha 20, 22 anos, depois dessa viagem,
eu senti que eu já tinha adquirido bastante conhecimento no Brasil, já tinha feito essa viagem internacional, e achei que eu já estava pronto para novos desafios. Antes de falar desses novos desafios, eu queria abrir um parênteses sobre viagens. Eu acho que muitos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de viajar para fora. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem internacional antes de começar a trabalhar, e depois só voltei a viajar para fora do país quando eu comecei a trabalhar com meu próprio dinheiro. Aproveitem essas oportunidades que vocês têm, podem parecer que é só diversão, lógico, tem que ser também, mas você ter... Pode parecer besteira o que eu vou falar, mas você ter a habilidade de pegar um avião, passar na imigração, chegar no destino, pegar a sua mala, passar na outra imigração, alguns países são mais difíceis de entrar, você tem que explicar o que você está indo fazer, pegar um táxi, ir para o hotel, se virar, ficar um mês, uma semana, 6 meses, um ano, alguns fizeram intercâmbio, isso conta bastante, isso é muito importante. Eu chamo isso de habilidade de viajar. Tem pessoas que não têm habilidade de viajar, acreditem. Tem pessoas que, às vezes, na empresa, a matriz da empresa fica na Suíça, por algum motivo a pessoa precisa ir à sede da empresa. Pessoas de 30 anos, 35 anos, não tem nem passaporte. Nunca viajaram, não tem nem passaporte, teriam até condições de ter ido, mas escolheram fazer outras coisas. Eu acho que, dependendo da área que você vai trabalhar, se você trabalha numa empresa multinacional, você tem que estar disposto, tem que estar preparado para isso. Então, abrir esse parênteses, pode parecer besteira, mas existem pessoas hoje que têm dificuldade de fazer uma viagem, e no trabalho, é lógico que você não pode negar as oportunidades. Então, se você não estiver preparado, e se você não tiver essa habilidade, pode ter certeza que isso pode ser um dificultador. Bom, quando eu voltei da minha primeira viagem, eu comecei a olhar, eu coloquei essa foto para dizer que eu estava olhando de dentro do navio para fora. Eu comecei a olhar em terra para ver que outras oportunidades eu poderia ter. Então, como eu disse, eu já tinha uma experiência grande, na minha opinião, de 4 anos trabalhando em diversas empresas, já tinha feito uma viagem internacional importante, e já tinha me formado, já estava formado na faculdade, falava inglês, falava espanhol, me julgava com um currículo bastante interessante. Comecei a procurar emprego em empresas de consultoria em São Paulo, e eu morava em Santos ainda na época. Passei em 2 ou 3 séries de entrevistas, na época, não sei se é assim ainda hoje, tinha umas 5 ou 6 séries de entrevistas, começando com uma prova de inglês, na verdade. E, na hora da oferta, as 3 empresas foram exatamente iguais. Eu precisava mudar para São Paulo, eu precisava trabalhar de terno e gravata, que eu não tinha, acho que talvez eu tinha 1 na época, e para ganhar 1/3 do que eu ganhava na época. Então, mais uma mudança nos meus planos, não ia ser possível eu mudar para São Paulo, não ia ser possível eu sair da área que eu estava trabalhando, porque financeiramente eu não ia conseguir me manter em São Paulo, eu não ia conseguir mudar para cá para ganhar o que eles estavam me propondo. Então, o que eu entendi naquele momento é que, sim, eu tinha um conhecimento, eu tinha uma experiência, eu tinha alguma coisa a oferecer, mas para a área que eu trabalhava. Então, eu me dei conta de que eu precisava procurar alguma coisa, eu precisava estar aberto a oportunidades para aquilo que eu me preparei. Talvez eu achei que eu estava me preparando para alguma coisa a mais, ou alguma coisa diferente, mas eu estava me preparando para continuar trabalhando na área que eu sempre trabalhei. Então, em 97, a MSC chegou no Brasil. Esse navio é o 2º navio da empresa, é um navio bem antigo, eu coloquei um novo navio, mas eu coloquei ele de propósito. Ele se chama Rafaela. Rafaela é a esposa do dono da empresa. A MSC é uma empresa familiar, que tem um fundador, que até hoje é o presidente do conselho, o filho é o presidente da MSC Shipping. Eu coloquei isso de propósito, e mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. Quando eu falar um pouco de família, falar de ética, de laços mais importantes do que o dia a dia da empresa. Então, em 97, a empresa veio para o Brasil, me fizeram um convite para começar a trabalhar lá, eu comecei como assistente de operações. Então, eu escolhi, ou talvez eu não tive escolha, eu permaneci a bordo, eu continuei trabalhando em empresas de navegação. Isso é uma visita que eu fiz, talvez em 97, 98, a um dos navios atracados no Porto de Santos. A operação naquela época ainda era bem diferente. E aí eu tive que comprar gravata e terno,
Então, eu comecei a trabalhar também dessa maneira, mas em Santos. Saúde. Acho que foi um espirro, né? Um miado, não sei. Bom, meu primeiro emprego foi na área operacional, então, basicamente, eu fazia a coordenação daquelas funções que eu fazia nos 5 anos anteriores. Do ponto de vista de um armador novo que chegava no Brasil, com 22, 23 anos, eu já tinha uma responsabilidade grande sobre parte das operações no Brasil. Em 98 eu passei a fazer o planejamento dos navios, então todos os containers que vocês veem a bordo dos navios, eles não são colocados lá por acaso ou de maneira aleatória, é seguido uma sequência de portos de embarque, portos de descarga, peso, segregação por mercadoria perigosa, segregação por carga refrigerada. Então existe uma ciência por trás disso e pelo conhecimento anterior que eu tinha, eu consegui exercer essa função dentro da MSC por 2 anos. Depois eu fui trabalhar com a parte de avarias, graças à viagem que eu fiz de 1 mês e meio, que foi basicamente estudar essa matéria. Foi no momento que eu me tornei gerente pela primeira vez na empresa, então eu tinha 25 anos nesse momento. E eu acho que eu tive o meu primeiro desafio de gerenciar pessoas. E acreditem, esse talvez seja um dos maiores desafios de um gerente ou de um diretor ou de um presidente. Boa parte do meu tempo hoje é dedicado a pessoas, a gente passa falando de pessoas e como essas pessoas podem crescer e como, lógico, elas podem contribuir e colaborar para o objetivo que a gente traçou. Eu volto para a área de operações em 2001, agora como gerente. Eu tinha a responsabilidade de fazer a contratação de todos os terminais portuários no Brasil. Então, aí eu tinha 26 anos. Nesse momento, eu comecei a viajar bastante para a sede da empresa e tive um pouco mais de conhecimento de como as coisas funcionam. E, em 2003, eu passei a ser gerente comercial. Eu coloquei essas bolinhas aleatoriamente pelo slide para dizer que o crescimento e a jornada, né, que a gente tem, ela nem sempre é linear, ela nem sempre traça um caminho lógico e nem sempre vai pelo caminho que a gente espera. Então, eu estava sempre disposto a mudar de área, a mudar, a adequar as minhas habilidades e testar as minhas habilidades. Eu acho que nesse momento foi onde eu fui mais testado, que trabalhar na área comercial, de vender a empresa, no final das contas, de me vender, de saber o que relacionar com o cliente. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade. Eu assumi o desafio por um convite. Eu também acho que não tive muita escolha, mas felizmente deu tudo certo. E assim, eu acho que o que eu aprendi desse momento é de não ter medo de novos desafios e daquilo que você acha que você não é capaz de fazer. Se alguém enxerga em você essa capacidade, acredite na pessoa, porque às vezes a nossa autocrítica ela nem sempre é tão boa, por vários motivos. Talvez naquele momento você está inseguro por alguma coisa e você não consegue talvez enxergar em você mesmo esse potencial. Então, se você tem a felicidade de ter um gestor acima de você, uma pessoa que acredita em você e quer te dar um novo desafio, aceite e faça, porque com certeza você vai aprender com aquilo. Então, como eu disse, aí eu comecei a perder um pouco de cabelo, né? Os desafios foram maiores. Eu acho que aí eu comecei a realmente ter uma exposição maior, a ser mais cobrado, talvez por mim mesmo. Eu comecei a ter um pouco de desafio, mais desafios internos, mas eu tive uma grande oportunidade. A empresa, nesse momento, estava começando a expandir no segmento de carga refrigerada. Então, toda a exportação de carne, de frango, porco, frutas, que saem do Brasil, nesse momento saíam por navios convencionais, ou seja, a carga era colocada solta dentro dos navios, e essas empresas começaram a containerizar essas cargas. Então, a MSC, nesse momento, entendeu que tinha uma nova possibilidade de crescimento, e eu fui o responsável em desenvolver esse segmento dentro da empresa. Eu tive a oportunidade de viajar bastante, de conhecer quase todos os continentes por conta dessa posição. Então, viajei para mais de 25 países. Foi um período bastante difícil na parte pessoal, onde eu estava mais viajando do que estava dentro da empresa, dentro de casa ou dentro da empresa, mas os resultados foram bastante positivos.
Uma coisa que eu aprendi já desde cedo, desde as primeiras viagens que eu fiz, que viajar é bastante enriquecedor e traz bastante conhecimento. Como eu falei antes, a habilidade de viajar, mas eu comecei a me interessar bastante por esses países. Então, a maioria dos países que eu viajei a trabalho, eu voltei de férias, eu voltei por lazer, às vezes combinando com uma viagem profissional, mas eu tenho certeza que essa experiência em diferentes culturas, em diferentes mercados, me ajudaram bastante a poder chegar à presidência da empresa. Porque te dá uma abertura, te dá uma amplitude de pensamento, de como lidar com situações diferentes, impressionante. Eu costumava estudar bastante antes de viajar. Por exemplo, quando eu fui a primeira vez à Arábia Saudita em 2006, 2005, acho que talvez um pouco depois, eu fiquei sabendo, eu li uma reportagem que o Lula tinha ido à Arábia Saudita e tinha feito um brinde no meio do jantar. Como eles não bebem álcool, fazer um brinde é uma ofensa. Então, obviamente, a gente tem que aprender pelos maus exemplos. Eu acho que eu usei, talvez um bom mau exemplo de como não fazer. Então, a partir desse momento, eu passei a estudar o destino que eu ia, o que os hábitos e costumes daquele lugar aceitavam ou não aceitavam. Então, eu tentei estudar um pouco sobre isso também. E podem ter certeza que isso me abriu bastante portas. O fato de ser brasileiro abriu bastante portas, sempre abriu bastante portas. A gente é muito bem visto em todos os lugares do mundo. Apesar dos maus exemplos que a gente tem no nível político, o brasileiro ele é conhecido como uma pessoa flexível, trabalhadora, de bom relacionamento. Então, você ter um pouco de informação do lugar que você está indo é sempre muito bem-vindo. Voltando para a minha carreira, em 2006 eu fui promovido para diretor comercial, e aí eu já tive um outro desafio. Eu passei a responder por mais de 150 pessoas na empresa, e aí eu comecei a gerenciar gerentes, então aí a coisa fica um pouco mais complicada, você tem que conhecer o estilo de gestão de cada um, de como eles se relacionam com a sua equipe, você precisa ter também esse acesso às equipes. Então, como eu falei, boa parte do meu tempo ainda é dedicado a pessoas. Em 2008, com 33 anos, eu fui convidado a ser presidente da empresa no Brasil. Acho que uma coisa importante que eu nunca deixei de fazer nesse tempo também, eu achei tempo para estudar. Eu fiz um curso de pós-graduação em portos e logística, ainda quando eu trabalhava na área operacional. Fiz um módulo de portos na Bélgica e fiz um módulo de CEO na FGV. Além de estudar outras línguas, hoje eu falo italiano e um pouco de francês. Então, eu acho que é importante estar sempre estudando e sempre se atualizando. Bom, quando eu assumi a empresa, em 2008, eu tinha 33 anos. Não preciso dizer para vocês o frio na barriga que deu. Hoje é uma empresa de 1000 funcionários no Brasil. Então, eu sabia que eu tinha um desafio pela frente, eu já tinha 11 anos de empresa, mas era um desafio diferente. Eu vou passar um primeiro vídeo agora para vocês que conta um pouco, em números, o que é a MSC hoje no mundo.
Bom, talvez tenha passado muito rápido, mas só lembrando alguns números importantes. A empresa hoje tem 500 escritórios no mundo, em mais de 150 países. Tem um número que está bastante defasado. São mais de 40 mil colaboradores, 500 navios de carga, 13 de cruzeiros, e com 16 milhões de TEUs, 16 milhões de containers movimentados no ano passado. Bom, então, em 2008, quando eu fui nomeado diretor-presidente, eu me dei conta que eu tinha a responsabilidade de ter na mão essa marca, de ter na mão a gestão dessa empresa. Num momento de crise, eu fui nomeado presidente da empresa dia 1º de outubro de 2008, 15 dias depois do Lehman Brothers, nos Estados Unidos. Então, foi um momento de incerteza econômica enorme para o mundo e para o Brasil também. Então, a gente já tinha uma posição importante, acho que a gente, naquele momento, era o 2º ou 3º maior armador no Brasil, e a gente entendeu que a gente precisava mudar algumas coisas dentro da empresa, e a principal delas era ganhar confiança no mercado. Porque a MSC tinha algumas deficiências, principalmente em relação à confiabilidade das escalas dos navios nos portos. E, além disso, a gente começou a oferecer também outros tipos de transporte, como ferrovia, rodovia, fazer manipulação da carga, ou seja, a ova e a desova dos containers, coisa que até 2008 a gente não fazia. Então, a gente começou a investir em outras coisas, começou a agregar serviços para poder vender para os clientes de um novo produto. Mas uma coisa que a gente decidiu naquele momento investir, e também eu fico muito feliz por essa decisão, foi investir no jovem. Então, naquele momento, a gente traçou já existia na empresa, é injusto falar que não existia antes, mas foi intensificado o investimento em estagiários, em trainees e aprendizes. Então, a gente começou com um planejamento grande de curto e médio prazo, de médio e longo prazo, para contratar pessoas do mercado de trabalho, tentar evitar contratar pessoas do mercado de trabalho direto como CLT, para formar as pessoas dentro da empresa. Então, hoje eu posso dizer que a gente tem 2 grandes portas de entrada, que é ou sendo estagiário e trainee ou aprendizado. A gente tem um programa em Santos que a gente contrata jovens de 15 anos. Então, enquanto eles fazem o ensino médio, eles vêm trabalhar 4 vezes por dia. E eles trabalham por 1 ano e meio, se eu não me engano, eles podem trabalhar na empresa. E, a partir daqueles momentos, eles são efetivados ou não. Essa foto foi tirada ontem por um outro propósito, mas essa foto são todos os ex-aprendizes ou aprendizes que hoje estão na MSC. Então, hoje a gente tem, de um staff de 1.000 pessoas no Brasil, 105 pessoas que são oriundas desses programas. Então, a gente tem hoje 10% da empresa que veio dessa iniciativa. Os 4 gerentes que estão na frente ali comigo na foto, eles têm mais de 15 anos de empresa, eles começaram na empresa com 15 anos de idade, hoje tem 30, 31 e são gerentes. Então, a gente acredita que essa foi acho que a grande sacada e o grande acerto que a gente teve 10 anos atrás de investir na formação interna dentro da empresa. Como eu já falei antes, a MSC no Brasil ela tem 1.000 colaboradores, a gente está espalhado em 16 escritórios. A gente tem operação desde Porto Velho, que a gente leva carga para Manaus, de barcaça, e os navios vão até Manaus. Então, a gente tem navios indo de Manaus até Rio Grande. Então, a gente tem escritórios espalhados em todos esses portos. A matriz da empresa é em Santos, como eu falei antes, a gente tem 500 funcionários em Santos, e uns 100 em São Paulo, e os outros 400 espalhados no Brasil. Trabalhamos com 60 terminais diferentes, sendo 5 deles terminais próprios. A operação em 15 portos, a gente tem 40 navios em operação no Brasil. É importante esse número para ressaltar que a frota da empresa hoje é de 500 navios. Então, a gente pode dizer aí que quase 10%, em torno de 8% da frota da empresa é dedicada à costa leste da América do Sul, consequentemente ao Brasil. A gente movimentou 1 milhão de TEUs no ano passado, com 3.500 escalas. Então, se a gente falar que a gente tem 365 dias, a gente tem 10 escalas por dia. Então, a gente tem 10 navios da MSC atracados em algum lugar do Brasil nesse momento.
isso é para... Quando me falaram o tamanho do auditório que eu ia fazer a palestra hoje, eu fiquei pensando um pouco quanto que isso representaria dentro da empresa. Então, isso aqui, se eu não me engano, é um auditório para 1000 pessoas, certo? É como se eu estivesse falando, se tivesse todo cheio, mas é como se eu estivesse falando para todos os funcionários da empresa de uma vez só. Isso traz uma responsabilidade bastante grande, porque quando você começa a transformar esse número de 1000 em quantidade, em pessoas, em rostos, você vê a responsabilidade que você tem na vida das pessoas e em mudar a vida das pessoas e melhorar a vida delas. Então, acho que esse exercício de estar falando aqui também está me fazendo passar um filme na minha cabeça de quanto esse número é expressivo. Bom, então esse desafio, né, de trazer a MSC para o futuro, de chegar nesses números que a gente chegou hoje, eu tive, em 2008, esse desafio na mão, com viagens constantes à matriz da empresa, que hoje é na Suíça, em Genebra. E eu tive a oportunidade de encontrar com o dono da empresa, que é o fundador da empresa. Falando um pouco dele, ele se chama Jean-Louis Diaponte, ele é um senhor de 77 anos, ele fundou a empresa em 1970, ainda é o dono da empresa, não tem nenhum sócio, na verdade tem o filho, a filha e a esposa, que são os sócios. O filho hoje é o presidente. Então, eles ainda fazem a gestão dessa empresa de uma maneira bastante familiar. Eu sei que soa difícil de entender, uma empresa com 40 mil pessoas, em 150 países, uma gestão familiar, mas é verdade. Então, assim, ele tem bastante esse conceito, que felizmente os filhos também estão passando adiante. Então, a gente entende, a gente se sente bastante integrado à família, ou essa extensão da família em qualquer parte do mundo. Então, como eu falei, aqui é o navio, o segundo navio da empresa, que teve o nome da esposa do Sr. Aponte, da Rafaela. Então, todos os nomes de navios, parte dos nomes de navios são nomes de países, que são os navios que não são navios próprios, são navios alugados. E os navios próprios da família, eles põem nome de mulheres. Então, ou esposas, ou filhas, ou funcionárias da empresa, tem uma delas é escolhida e é a madrinha de um desses navios. A única exceção feita são os homens que são da família do Sr. Aponte. Então, o filho, os netos, o pai, o primeiro comandante. Esse navio MSC Oscar, até 2 meses atrás, era o maior navio de contêiner em operação do mundo. É um navio para 19 mil containers. Para vocês terem uma ideia do que representa 19 mil containers, é um navio de 400 metros de comprimento, a Torre Eiffel tem 300 e o Big Ben 96. Então, se colocar um em cima do outro, dá mais ou menos o tamanho desse navio. Para transportar isso, são necessários 1.100 aviões, Boeing 747, 5.000 vagões de trem ou 11.400 caminhões. Então, essa é a geração atual de navios que estão sendo empregados no mundo, na rota da China para a Europa. Bom, eu falei um pouco do tamanho do navio, falei um pouco dessa questão familiar, porque eu queria mostrar um próximo vídeo, que é um vídeo institucional da empresa. A propósito, todos esses vídeos estão disponíveis no Vimeo. Depois, no final, eu deixo um lembrete para vocês, se alguém se interessar. Existem outros também, que fala de pessoas e do espírito familiar da empresa, de como as pessoas que trabalham na empresa entendem esse espírito familiar, inclusive os donos da empresa também dão um depoimento. MSC's family spirit, it's the key to our success. Andiamo a parlare! At MSC, we believe in a true family spirit, a company spirit that extends to every employee. You don't work for MSC, you live for MSC. You can see the pride, and you can feel it. The blood what we have inside is MSC. The philosophy of our company is that we work for the people. We are still a company driven by people and not by system. The people in this company give their heart and souls to the family. Well, family is very important at MSC, and they teach you all about the company and the values and the business practices. Is an ethic, is a morality, which starts from here and is spread all over the world.
that you either love MSC or you don't. And if you love it, you're going to be in love with it for the rest of your life, probably. I am with MSC now exactly 23 years. Do you have any suggestions? I think I have spent more time in MSC than out of MSC. More than half of my life has been in MSC. Already the fact that we have always the same manager tells you enough about the spirit of the company. Looking at the 33 and soon 34 years. 41.5 years. My son will continue with MSC. When Mr. Aponte himself, or Diego Aponte, asks us to do something, it isn't just an order being given. It's always the thought process behind it. And the spirit that they bring, the hard work that they give, in a way it's transmitted to all the employees. And people feel this very dynamic approach from my father, from the family. And therefore, we always want to be part of the process and to move the company ahead. What would you like the copybooking function to do and not to do? They want you to bring your own solutions. If I may, I will not copy the rates. There is freedom in approach. You can see through there. In this company, there is a lot of know-how, and we work in an open space system. So it's not boring. You know that you come and you can work not only with the brain, but with your heart too. We got the same culture. We work together for a long time. We grow together. We not only talk about MSC family culture, but we do promote it and we actually live it. Tudo bom? Tudo bem, Thiago. E você? Como está? The people have to love what they do and the company where they work for. So I always tell my manager that we have to conquer people, we don't have to buy people. And conquer people means that we have to give to the people so much that they can love the company and stay in the company. Passion is the key in every job, but specifically here in this company. We fight, we make up, we're family. We are MSC! 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 MSC for the real world. Bom, eu acho que dentro do que foi dito no discurso de abertura, tem bastante a ver com esse vídeo, eu acho. Acho que falar que a gente tem que crescer, chegar nos nossos objetivos, não a qualquer preço. Isso aí, do que foi dito da empresa e o que foi dito pelo dono da empresa, não são só palavras. Ele realmente age isso no dia a dia, age dessa maneira no dia a dia. Então, é importante que a gente trabalhe num ambiente que respeite essa filosofia e que te dê possibilidade também de cuidar da tua família e cuidar da tua vida. Eu acho que a grande influência, o grande ensinamento que eu tenho de trabalhar com essas pessoas é que o exemplo que eles dão de trabalho duro, de dedicação. O senhor Aponte e o Diego Aponte, que são os donos, eles estão de segunda a sábado no escritório. Não tem uma vez que eu não vou na sede da empresa que um dos dois não me encontra e realmente sabem do que está acontecendo no país e detalhes de economia, de política. Então, eles são muito bem informados e bastante envolvidos. Então, isso, eu acho que traz uma certa, não sei, segurança ou não, mas, para mim, pelo menos, uma empatia bastante grande de trabalhar nessa empresa. Mas aí, falando um pouco ainda do desafio, apesar de ter esse contato forte com eles, de entender a cultura da empresa, de eu saber onde é que eu queria chegar e de entender quais são os objetivos que a empresa espera de mim, eu ainda tinha eu sempre tive, eu acho que na minha carreira, mas foi muito mais intensificado no momento que eu assumi a presidência da empresa, uma incerteza bastante grande se eu era capaz de fazer aquilo que me deram para fazer. Por isso que eu falei antes que se alguém acreditar em você, se alguém de fora está acreditando em você, acho que ele está mais certo do que você mesmo, se você estiver em dúvida. Eu passei, acho que talvez 5, 6 primeiros anos da minha gestão como presidente, bastante inseguro e um sentimento que, depois conversando com outros presidentes de outras empresas, eles me falaram que eles também tiveram, que isso é bastante comum, talvez,
uma coisa chamada síndrome do impostor. Você achar que a qualquer momento alguém vai descobrir que você não estava apto para fazer aquilo que te escolheram para fazer. Você começar a meio que estar preocupado de que alguém, a qualquer momento, vai descobrir a besteira que fizeram em me colocar aqui e vão me tirar. Então, existem pessoas que entram numa paranoia tão grande que não conseguem mais produzir, e é uma coisa que realmente eu tive que me policiar bastante para conseguir vencer esse medo, essa fobia, ou essa síndrome, né, como ela tem um nome, e ir para o futuro. Então, eu acho que, nesse período de aprendizado, de começo de gestão da empresa, eu acho que um aprendizado bastante grande, bastante forte que eu tive foi interno, e aprender a lidar com os meus próprios medos, com as minhas próprias dúvidas e com a autocobrança que eu tinha em mim mesmo. Eu acho que eu tive três grandes exemplos, três conjuntos de exemplos que me fizeram ter certeza de que eu estava no caminho certo. O primeiro, que eu já mostrei para vocês, é o tamanho da empresa no Brasil. E, felizmente, de 10 anos para cá, a gente quase dobrou o tamanho da empresa em quantidade de escritório, em quantidade de pessoas, em volume movimentado, que é o nosso principal fator de comparação. Mas tem também uma coisa externa, assim, os reconhecimentos que eu pessoalmente recebi do mercado, da cidade de Santos ou de outros lugares, que, lógico, que é um reconhecimento à minha pessoa, mas com certeza é um reconhecimento ao trabalho que eu fiz dentro da MSC e é um reconhecimento à MSC. Então, eu recebi, desde 2007, um pouco antes de assumir até a presidência, algumas condecorações, alguns prêmios que eu acho que é importante mencionar. Então, acho que os mais importantes deles foi em 2011 a medalha Brás Cubas, que é a maior honraria da Câmara de Santos. É como se fosse um título de cidadão emérito, mas como eu sou cidadão, eu recebi essa medalha. Em 2013 eu fui escolhido como vice-cônsul honorário da Itália para a Baixada Santista, porque eu acho que eu omiti talvez uma informação, mas não precisava pelo sotaque. O Sr. Aponte é italiano, ele nasceu na Itália, hoje a sede da empresa é na Suíça, mas quem já viajou também nos navios de cruzeiro sabe a identidade e o envolvimento com a Itália que a empresa ainda mantém. Então, em 2013 eu fui escolhido para ser vice-cônsul honorário da Itália em Santos. Em 2014 e 2016 eu recebi 2 prêmios de ética profissional pelo Rotary de Santos, em 2 Rotarys diferentes, um patrocinado pela prefeitura e o outro pelo principal Rotary do Brasil, que é o Rotary Clube de Santos. O principal não, acho que é um dos mais antigos, desculpa. Então, isso mostra que o trabalho feito dentro da empresa e também o que foi dito na palestra de abertura, a questão de ética, de ser correto, de fazer as coisas direito, é o caminho certo a ser seguido. E eu tenho hoje essa certeza. Então, eu tenho dois exemplos já. Eu falei que eu acho que são 3 coisas. Então, o resultado da empresa, essas condecorações externas, e um que, para mim, e agora eu vou falar bastante de um episódio da minha vida pessoal, que é a questão da família. Então, eu tive a oportunidade, né, como eu falei antes, eu tenho 2 irmãos, meus 2 irmãos hoje trabalham na empresa, trabalham na MSC. É uma situação talvez difícil para eles, né, que eu sou o mais novo e sou chefe dos 2, mas o problema é deles, não o meu. Então, eu acho que poder ter essa confiança familiar tão próxima é muito importante. Algumas empresas não permitem, são filosofias. Na MSC parece que isso tem dado certo, então eles continuam investindo. E a outra coisa, né, como tem a foto dos meus 2 filhos aí, como eu falei no começo, que existe um reconhecimento da empresa em colocar o nome de filhos de funcionários nos navios, a empresa decidiu, 2 anos atrás, colocar o nome de um navio, o nome da minha filha. Então, a gente foi à China, ela foi a madrinha do navio, teve toda aquela cerimônia de cortar a fita, estourar o champanhe.
E, bom, ela era bem pequena, ela tinha 4 anos na época, mas ela entendeu tudo, ela aproveitou bastante o momento. Não preciso dizer que foi uma emoção, né, muito grande para mim, e, como eu falei, um reconhecimento bastante grande. E, como é de costume, quando um navio importante, que tem alguma coisa, tem alguma relevância com o local, ele faz uma primeira escala no país, se costuma fazer uma cerimônia de boas-vindas desse navio. E a gente fez uma cerimônia em Santos, em agosto de 2015. Foi quando esse navio teve a primeira escala em Santos, vindo da China, saindo do estaleiro. Então, ele saiu do estaleiro, começou a escalar em alguns portos da China e veio para o Brasil. Inclusive, 2 dias atrás, ele estava em Santos de novo. E sempre quando o navio passa, minha filha quer ir para a entrada do canal lá de Santos para ver o navio dela. Ela acha que é dela, né? Então vamos deixar ela achando isso por enquanto. Enquanto ela não pedir contribuição financeira no de navio, tá bom. A gente fez um vídeo desse momento, foi um vídeo institucional criado em 2015, eu queria compartilhar com vocês, e eu queria que vocês prestassem atenção no momento que o navio está atracando, que enquanto eu espero o comandante descer do navio, que eu só consegui perceber isso depois, vendo o navio, que a minha cara de que não caiu a ficha ainda de que tinha um navio no nome da minha filha. E isso, felizmente, o cinegrafista foi bastante feliz em conseguir captar esse momento. Então, eu prometo que é o último vídeo de hoje, eu vou passar esse vídeo para vocês assistirem. Lady Godmother. Thank you. Welcome to Brazil. Do you remember she gave you a little bag? I still have it. Don't be late. Don't be late. Thank you. Let's do it. Thank you. Thank you, Captain, for bringing the MSC Naomi safe alongside to Brazil. Welcome to Brazil. It's your first time here. I hope the first of many, and always with the full ship, as she is today. And that's it. Thank you very much. Obrigado a todos. E mais uma vez, é realmente uma honra e uma emoção muito grande poder compartilhar esse momento com tantos amigos que eu estou vendo aqui presente hoje. Muito obrigado. Obrigado. Bom, muito legal, né? O problema é que eu não posso mais pedir aumento, né? Depois dessa, acho que, na verdade, é uma estratégia dele. Ele faz um negócio desse, você nunca mais tem direito de pedir nada dentro da empresa. O que eu vou pedir depois disso?
Bom, gente, é isso. Então, como eu falei, eu acho que isso são reconhecimentos que você acaba tendo, lógico, de ser presidente da empresa não foi um reconhecimento, foi um desafio, mas o que vem depois disso é que faz você ter certeza que está no caminho certo. E eu quis compartilhar com vocês alguns momentos importantes. Esse, sem dúvida, é o momento mais emocionante da minha carreira dentro da empresa, de poder ter um navio. Quem trabalha nessa área sabe o que é a importância de um navio e a importância de um nome escolhido e a importância de alguém ser madrinha de um navio. Então, ter o nome do navio e a minha filha como madrinha desse navio, poder ter tido a oportunidade de ir até lá fazer o batismo, foi realmente bastante importante. Bom, estamos chegando ao fim. Isso foi um pouco da minha história. Eu queria compartilhar um pouco com vocês, né, do que eu acredito que me fizeram chegar aonde eu cheguei, de eu ser grato e feliz por ter chegado aqui. Eu acho que eu sempre tive bastante claro na minha carreira e na minha trajetória alguns princípios básicos, que é lógico que você aprende em casa, mas você vai desenvolvendo eles ou não, se você quiser, que é ética, respeito, responsabilidade, honestidade, humildade. Então, acho que você fazer isso da maneira correta, não tem erro. O que eu posso garantir para vocês é que, diante de tanto exemplo negativo que a gente está tendo, é possível gerenciar ou direcionar uma empresa levando esses conceitos em primeiro lugar. A gente tem tantos maus exemplos hoje em dia que parece que o único caminho para ir adiante, fazer uma empresa crescer e gerar emprego e investir é fazer da maneira errada. Eu posso dizer com bastante segurança que na empresa a gente é pago para fazer certo, às vezes a gente apanha um pouquinho mais, demora um pouquinho mais, mas dá para chegar lá. Então, eu acho que isso é o grande legado aí que a empresa pode deixar, que dá para fazer as coisas de uma maneira correta sem precisar usar meios errados. E pessoalmente, eu acho que vocês têm que escolher que caminho que vocês vão trilhar, porque no final das contas a única coisa que vocês vão levar adiante é o nome de vocês. Então o nome de vocês, a trajetória que vocês percorrerem, independente da empresa, é a marca que vocês levam. Então as escolhas que vocês fazem com certeza vão impactar no resultado que vocês vão chegar no final. Então tentem sempre ser fiéis àquilo que vocês acreditam, aquilo que vocês traçaram para a vida de vocês e se aliarem a pessoas e a empresas que tenham o mesmo objetivo. Eu, falando em nome, né, falando em marca, eu tenho ainda uma responsabilidade maior, porque o meu nome é justo, então eu tenho ainda por obrigação do que está na minha carteira de identidade de justificar o meu sobrenome, então eu não posso fazer coisa errada. Isso é uma coisa que a gente brinca bastante com meus irmãos, que infelizmente a gente tem esse fardo a ser carregado, ou felizmente, né? Felizmente deu tudo certo até agora. Bom, é isso. Acho que a única coisa que eu posso falar agora no final é: aproveitem a jornada, tracem bastante objetivos, planejem bastante, mas estejam bastante flexíveis de que tudo vai mudar a qualquer momento. Não se desesperem por causa disso, não fiquem frustrados e aceitem da melhor forma e tentem viver uma vida com bastante ética, honestidade e no final acho que tem um provérbio, acho que é do Dalai Lama, que ele fala que o importante é viver uma vida boa e com ética, porque quando você for velho você pode viver ela de novo. Então, eu acho que isso é um conselho bastante legal. Aí estão meus contatos, meu e-mail, o LinkedIn da MSC e no Vimeo é MSC Cargo, que tem alguns desses vídeos e outros mais. Muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado. Parabéns ao Elber Alves Justo. Lembro a todos os alunos a permanecerem sentados, porque nós vamos abrir para as perguntas. Então, todos já conhecem a regra, fica em pé, faz a pergunta, fala seu nome, o curso, e quem se prontifica nesse momento a fazer a primeira pergunta, por gentileza, a nossa equipe da empresa Júnior também, do diretório acadêmico Eugênio Goudin. Fique em pé você, realmente, de cinza, que levantou a mão. O nosso Lucas é marrom, que daqui de cima tem reflexo da luz. Antes que vocês pensem que o mestre não sabe a cor. Seu nome e curso, por gentileza. Bom dia, meu nome é Luiz, eu faço administração
E eu queria saber como é que é possível inovar em um setor que eu imagino que tenha diversas regulamentações, diversas limitações e regras. Eu queria saber como é que é possível inovar em um setor que tenha diversas limitações, regulamentações, e também como que funciona a importação de novos métodos, novas ideias, principalmente de países referência, com portas referências como Holanda, Noruega, por exemplo. Eu acho que no setor portuário a nossa grande barreira é a limitação, que é o que você está dizendo, é a falta de investimento, é a falta de visão a médio e longo prazo do governo em permitir novos investimentos. O que eu posso te dizer é que, assim, que o setor privado está pronto a fazer novos investimentos, a trazer essas tecnologias, a inovar e a importar novas tecnologias. Assim, para a gente no Brasil é muito fácil inovar, é só copiar o que está sendo feito lá fora. A gente não precisa inventar muito. A gente está muito atrasado. Quando eu falei do navio, para vocês terem uma ideia, o navio MSC Diego, de 400 metros de comprimento, para 19 mil containers. O maior navio que vem no Brasil hoje é um navio parecido com o MSC Naomi, de 9 mil teus. Então, nós estamos falando mais ou menos de um navio que é metade do tamanho em capacidade. E esses navios de 9 mil teus foram lançados há 20 anos atrás. Então, eu te dou um dado que a gente está 20 anos atrasado na nossa capacidade portuária. Como inovar? Eu acho que se você falar com qualquer pessoa de qualquer outro segmento econômico, ele vai falar que é de burocratização, ter leis mais flexíveis, garantir o investimento, segurança jurídica, etc. Então, assim, a gente não precisa inventar muito, é só copiar o que está lá fora. Vamos para a próxima pergunta. Por favor, levante a sua mão. Fique em pé, você da extremidade direita. Pode ficar em pé, seu nome e com objetividade a sua pergunta. Meu nome é Gabriel, faço ADM. Em 2013, foi basicamente perto de quando você assumiu, teve a crise portuária em Santos, né? Que teve aquele acidente que teve muita fila, essas coisas. Eu queria saber assim, como que isso afeta a MSC, porque eu não sei assim, se cada empresa tem direito a uma parte do estaleiro, etc, etc. Eu também queria saber como é que funciona isso. Tá, só para te corrigir uma coisa. Estaleiro é onde constrói o navio, terminal é onde opera. Tá, mas eu entendi a tua pergunta. Ah, tá. Obrigado. Tá. Então, eu não sei exatamente qual das crises que você está falando. Porque em 2013 teve uma, em 2014 outra, em 2012 outra, em 2016 outra a gente vai ter daqui a pouco. Sempre tem uma safra de grãos que começa agora e vai até outubro. Esse período é período crítico. Então, sempre tem fila, sempre tem espera. Por isso que a gente investe nos nossos próprios terminais. Para a gente não ficar à mercê de prestadores de serviço. Não é mercê de prestadores de serviço, eles também não têm culpa. A mercê da falta da infraestrutura, que é o que ele perguntou, que gera as filas, que gera a ineficiência. Então, a única maneira que a gente tem, você perguntou se cada empresa tem uma parte, aqueles que compraram têm ou aqueles que pagam têm. A gente tenta investir e ter a nossa própria operação garantida. Então, a saída é essa. Agora, as filas elas são um pouco maiores ou menores em cada ano, mas pode ter certeza que todo ano tem um período crítico. Talvez 2013 você tenha alguma informação de você se lembra, mas no nosso dia a dia, todo ano tem a mesma situação. Vamos para a próxima pergunta. Por favor, levante a sua mão para melhor o senhor aqui na ponta e depois o rapaz de cinza. Por favor, Lucas. Fique em pé, senhor. A sua pergunta com objetividade e seu nome. Bom dia a todos. Primeiramente, Elber, parabéns pela oratória e pela palestra. Meu nome é Dilmar Birquete, sou profissional da área há 34 anos. E considerando que hoje a gente tem aqui um auditório de 99% de jovens promissores, e conhecendo um pouco do perfil da empresa MSC, porque sou de Santos também, como eu falei, trabalho na área, eu queria saber como você enxerga, Elber, tendo a presença da sua funcionária de RH aqui também, essa mescla de jovens talentos, recém-formados, saindo da faculdade, e eu sou conhecedor do perfil de alguns funcionários que você tem na empresa, como é que você enxerga essa mescla de jovens talentos com profissionais de experiência? Então, a gente tem bastante jovem, mas tem também bastante gente com experiência dentro da empresa. Eu acho que ela é fundamental, até porque os jovens eles não trazem o que eles trazem de entusiasmo, de novas ideias, de inovação, de vontade, de perguntas, de questionamento, mas eles não têm a experiência, eles não têm o conhecimento do negócio.
E o nosso negócio, como você sabe, você trabalha mais tempo na área do que eu, mudou muito nos últimos 10 anos. Então, mas ainda tem uma necessidade de ter essa experiência. O que eu entendo, assim, que é importante, quando possível, mesclar os dois. Mas, como teve uma mudança muito drástica e muito brusca nesses últimos 10 anos, as pessoas mais antigas elas não se atualizaram. Era um pouco a conversa que a gente estava tendo no carro, falando de mexer no celular, as pessoas mais antigas, que não têm uma facilidade, né? Eu vejo pela minha mãe a dificuldade que ela tem em talvez fazer coisas que eu faço e o que o meu filho faz muito melhor que eu. Isso é normal. Então, eu acho que o problema é a atualização. Então, mais do que falar que a pessoa é velha, mais velha ou mais nova, é o quanto ela conseguiu se atualizar e se manter moderna dentro daquilo que ela faz. Então, acho que o grande problema que a gente tem hoje, principalmente na área portuária, é que como foi uma área que não mudou em 100 anos, talvez o que ficou de 1900 até 1990, foi muito parecido a operação. E de 95 para cá, ela mudou totalmente. Então, essa mudança em 20 anos ela foi muito brusca. Então, talvez essas pessoas elas não conseguiram acompanhar. Então, eu vejo com muito bons olhos, respondendo a tua pergunta, essa mescla necessário para dar até a tranquilidade e um pouco de conhecimento para os jovens, mas tem uma necessidade também de essas pessoas se atualizarem e se adaptarem, porque, como você falou, esses 99% de jovens professores, eles vêm com vontade e vão atropelar. Então, se o cara que estiver ali não se atualizar, ele vai ser atropelado em curto espaço de tempo. Vamos para a pergunta, seu nome, curso e a pergunta com objetivo. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Vitor, faço economia. Fala bem próximo do microfone, por favor. Meu nome é Vitor, eu faço economia. Em Santos, ele tem todo aquele, mesmo sendo o maior porto da América Latina, ele tem todo o problema que o canal ele tem um calado baixo. E vocês têm que trabalhar com a praticagem. Vocês têm alguma relação separada que faz o mesmo trabalho de praticagem? Não. Ou os práticos mesmo que trabalham com isso e a relação de vocês com a praticagem em si? A praticagem o serviço de prática é um serviço obrigatório para a manobra de navios. Então, todos os portos do Brasil têm praticagem. Falar que Santos tem um calado baixo é verdade, mas não é só Santos. Basicamente, todos os portos do Brasil têm um calado baixo. Então, a relação da praticagem com o calado ela não existe. Assim, você precisa do prático para qualquer manobra, em portos de águas profundas ou em portos de águas rasas, você precisa do prático. Em Santos, tem uma dificuldade o calado ser baixo, o que dificulta, o que onera para o armador e, consequentemente, para a carga, que no final é o que paga o transporte, é que a gente consegue carregar menos containers num navio que está assignado para Santos. Por exemplo, o navio que eu mostrei, o MSC Naomi, ele tem 15 metros de calado. Ele poderia chegar em 15 metros de calado. Em Santos chega a 14. Então eu perco 1 metro. Então eu saio com uma ocupação de 93%, 92% do que o navio poderia carregar. É dinheiro que eu estou gastando. Mesma coisa, você tem um carro, você tem um ônibus, vamos falar de um ônibus, cabe em 40 lugares, você só leva 40. 44 só leva 40 pessoas. Você tem uma capacidade ociosa. Esse é o problema do calado. A praticagem não tem nada a ver com isso. A praticagem é um serviço obrigatório que a gente precisa ter em qualquer porto do mundo, eu diria até. Não só no Brasil, não só em Santos. Vamos ali para a ponta direita, seu nome, pode ficar em pé, por favor. Bom dia, meu nome é Rubel, eu estudo administração com comércio exterior. E minha pergunta é em relação ao papel da MSC com as questões ambientais, na geração, no descarte de resíduos, mesmo no papel ambiental, com essa visão sustentável da MSC hoje, que acho que na maioria das empresas é um papel muito importante. Posso te falar que a nossa responsabilidade com isso ela é total, desde o descarte de resíduos do escritório, onde a gente determina que todo o papel ou todo o lixo ele é designado para reciclagem. A gente tem um programa de lixo eletrônico em Santos, que a gente fez em parceria com o sindicato dos funcionários da empresa, onde todo o material de IT que é descartado ele vai para um centro de triagem. Esses computadores eles são transformados em computadores para uso. Para a empresa não funciona mais, mas para computador doméstico ainda funciona. A gente disponibiliza esses computadores em áreas carentes de Santos.
Então as pessoas não precisam pagar nada, elas se cadastram, levam um computador para casa, usam até acabar, traz de volta, pega um computador novo. Esse computador que eu usei até acabar, que eu falei, é separado o material pesado do plástico, o plástico é mandado para reciclagem e o material pesado é levado para descarte em lugares corretos. Então, eu estou te falando que a nossa preocupação vai no computador que está no escritório. Os navios mais novos, eles são feitos com a última tecnologia para lançar menos poluente de CO2. Então, se a gente se preocupa com o papel que a gente usa no nosso escritório, com certeza a gente está tendo a mesma preocupação nos novos navios. E tem também uma política de mandar para o ferro velho, mandar para o scrap, os navios mais antigos que são mais poluentes. Mas aí não é só por uma questão ambiental, também é uma questão econômica. Um carro velho, ele consome muito mais combustível do que um carro mais novo. E para os navios é a mesma coisa, uma proporção muito maior. Então, esses navios mais antigos que consomem mais energia, eles já estão sendo descartados e substituídos por navios mais novos e que são mais eco-friendly, né?